Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de hoje, quinta-feira, dia 16 de julho. A nossa aula hoje será português, tá bom? Hoje também vocês terão atividade avaliativa de geografia, né? Que é a pesquisa da página 21, a professora já explicou. Vocês vão ter uma atividade na folhinha de matemática, tá? Só folhinha hoje de matemática. Atividade avaliativa de geografia na apostila, que é a pesquisa da página 21. E a aula de português, tá bom? E a professora também vai encaminhar um vídeo complementar para vocês sobre histórias em quadrinhos e tirinhas, para vocês assistirem, que é bem interessante. E também hoje vocês têm aula de inglês, tá bom? A folhinha de matemática vocês vão copiar no caderno, tá bom? São algumas multiplicações e algumas divisões, vocês vão fazer no caderno, ok? Não esqueçam de encaminhar a pesquisa de geografia, que é a atividade avaliativa de vocês para nota, tá bom? Tirem a foto da folhinha da divisão no caderno, pode encaminhar para a professora. E uma página da apostila de português, pelo menos uma, tá bom? A professora ver que vocês estão fazendo as lições direitinho. Vamos lá então? Página 68 da apostila de português. História em quadrinhos. As histórias em quadrinhos, também conhecidas como HQS, H de histórias, o Q de quadrinho e o S do plural de quadrinhos, né? História em quadrinhos. São textos que contam histórias por meio de imagens e de texto escrito. Então, as histórias em quadrinhos, ela é um texto, né? Ela apresenta uma história, ela conta uma história e ela usa imagens e texto escrito. Assim como as tirinhas, uma história em quadrinhos é uma sequência de quadrinhos que narram uma história, que contam uma história e que apresenta alguns elementos próprios, porém com a característica de ser sempre maior que a tirinha. Que tal ler uma história em quadrinhos para começar a identificar esses elementos de forma mais aprofundada, mais detalhada? Então aqui vocês têm uma história em quadrinhos do Cebolinha. Tá lá? Tudo bem? Então vamos lá. O que você está comendo? Sorvete. Melancia, bolo, cachumba, tá bom? O que é cachumba? Você sabe o que é cachumba? Cachumba é uma doença contagiosa, tá? Ela é contagiosa através de um vírus, ela é causada por meio de um vírus e ela atinge principalmente as crianças, por isso é importante tomar a vacina no tempo certo, né? Nós temos aqui quem é que escreveu essa história em quadrinhos? O Maurício de Souza, não é? Maurício de Souza é um cartunista brasileiro que criou a Turma da Mônica e vários outros personagens de histórias em quadrinhos. É o mais famoso e premiado autor brasileiro de histórias em quadrinhos. Então, Maurício de Souza, né? Ele que criou a Turma da Mônica e ele é o mais famoso e mais premiado autor brasileiro de histórias em quadrinhos, tá bom? A tirinha e a história em quadrinhos, por contarem uma história, apresentam os elementos de uma narrativa. Narrativa é quando alguém está contando um fato, aquilo que está acontecendo. Então, vamos lá. Jogo rápido. Que personagens aparecem nessa tirinha da Turma da Mônica? Aqui, olha, quem que aparece? A Magali, o Cebolinha, a Mônica, o Cascão e o Jeremias. O Jeremias é o de bonezinho, né? O de boné, tá bom? 2. Complete as lacunas do texto a seguir que trata da história em quadrinhos, escolhendo uma das duas informações entre parênteses. Então, vamos lá? A história em quadrinhos é um texto narrativo.
Ele não é descritivo, ele é narrativo. E mostra uma sequência de assuntos ou acontecimentos? De acontecimentos, é uma sequência do que está acontecendo. As falas dos personagens ficam sempre dentro de círculos ou balões? Balões. E a narração é feita, na maioria das vezes, por meio do quê? De fotos ou imagens? Imagens. E texto, escrito ou falado? Escrito. Ok? Desafio. Alguns recursos são essenciais para que uma história em quadrinhos seja expressiva. Pense, analise e responda as questões. Como a Magali descobriu que os amigos estavam comendo alguma coisa? Como que ela descobriu? Pelo formato do desenho, né? Da boca, que mostrava o quê? Que eles estavam de boca cheia. Além da expressão facial da Magali, que outro elemento da história em quadrinho demonstra a felicidade dela ao descobrir que os amigos estavam comendo algo? O tipo de balão, né? Ele tem um formato que diferente, além dos pontos de exclamação, ok? Vamos lá então agora a página 70. Arte. A arte rupestre, também conhecida como gravura ou como pintura rupestre, surgiu cerca de 40 mil anos antes de Cristo e simboliza as manifestações artísticas dos povos antigos. Nós já estudamos em história, lembra? Em 1902, pesquisadores concordaram que esses achados representavam a arte da pré-história, né? Basicamente eram desenhos, símbolos em paredes, em tetos e em outras superfícies de cavernas. Nós vimos tudo isso na aula de história. Esse tipo de arte é conhecido como a expressão artística mais antiga da história. Então, a pintura rupestre é a expressão artística mais antiga de toda a história, tá? No dicionário, observe o significado do vocábulo rupestre encontrado em um dicionário. Rupestre, primeiro significado, que vive nas rochas, rupícola, planta. 2. Construído ou gravado na rocha, habitação. Então, são os dois significados da palavra rupestre. A palavra rupestre tem duas acepções diferentes, ou seja, duas possibilidades de significado que se aproximam, mas que apresentam particularidades. Apesar dos dois significados se aproximarem bem, cada um tem a sua particularidade. Então vamos lá. A escolha de uma dessas acepções, né, de um desses significados, depende do significado que a palavra procurada apresenta no contexto em que ela está sendo usada. Então, dependendo da frase, dependendo do trecho que foi escrito, a palavra rupestre ela pode ter o primeiro significado ou o segundo significado. Como falamos de uma arte, a arte rupestre, no boxe Conectando com, pense e responda. Qual é o significado que essa palavra tem nesse contexto? Justifique sua resposta. Como nós falamos da arte rupestre, no boxe Conectando com, pense e responda. Qual é o significado que essa palavra tem neste contexto? É o significado 1 ou o significado 2? O significado 2, porque está falando de uma construção, de algo que foi gravado na rocha. Então, aqui, no caso, trata-se do número 2. Os desenhos que foram feitos pelos homens pré-históricos eram marcas gravadas nas rochas, nas paredes ou em outras partes das cavernas. Lembra quando nós falamos da arte rupestre? Eram os desenhos gravados nas rochas ou em algumas paredes de cavernas. Então, essa palavra rupestre tem tudo a ver com o significado número 2. Tudo bem? Igual ou diferente. As tirinhas e as histórias em quadrinhos são textos que narram uma história. Então, elas são gêneros textuais iguais ou diferentes?
Elas são o quê? Gêneros iguais, só que as tirinhas são mais curtas e as histórias em quadrinhos são mais longas, ok? Então essa foi a nossa atividade de português de hoje. Vocês vão responder então as perguntas da página 69, o desafio nós já conversamos, e vão responder essa perguntinha aqui sobre o dicionário da página 70, ok? Qualquer dúvida pode perguntar para a professora, tá bom? Pode me chamar que a professora responde, ok? Um abraço para todos e até amanhã.